Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre o Scratch. Na aula de hoje a gente vai aprender a criar um joguinho no Scratch. Aqui nós temos o nosso cenário, onde nós temos um jogador, que vai estar cobrando um pênalti, e nós temos também o personagem do gato, que vai estar defendendo esta bola aqui na trave. Então o joguinho funciona assim. Vamos iniciar aqui o comando. Nós temos aqui o jogador preparado para chutar a bola. A bola aponta na direção em que o mouse se encontra, olha. Certo? E o personagem do gato fica andando para um lado para o outro na frente da trave para tentar impedir que a bola entre. Então nós vamos mirar aqui e ao clicar com o mouse a bola caminha. E toda vez que a bola tocar o fundo da trave é feito o gol e o personagem comemora. O jogador comemora. Vamos fazer novamente. E se por um acaso o gato defender, olha, tocar no gato foi feita a defesa. Então o personagem grita por não conseguir fazer o gol. Então aqui nós temos a presença de 5 personagens, como nós podemos ver. O gato, a bola, o jogador, que é o nosso objeto 3, a trave, e o objeto 5 é que está representando o fundo da trave, como a gente pode ver ele aqui, colado. Ok? Vejamos que o gato tem uma programação. Se nós clicarmos no objeto do gato, em comandos, nós temos aqui uma programação referida ao gato, personagem. Nós temos uma outra programação à bola. E nós temos uma outra programação ao personagem, que é o jogador. Ok? Nós vamos agora fazer este joguinho no Scratch, passo a passo, para que vocês possam aprender. Então, vamos aqui abrir o Scratch. Ok? Toda vez que nós abrimos o Scratch, o personagem gato já vem criado. Então agora nós vamos criar os outros personagens do nosso joguinho. Então vamos acrescentar o personagem da bola. Vamos aqui em escolher um objeto do arquivo. Aqui na pasta Strings. E aqui nós temos alguns objetos. Vários objetos no caso, né? Inclusive um objeto bem aqui da bola, onde eu posso escolher. Ok? Outro personagem é o nosso jogador. Então vamos atrás do nosso jogador. Vamos voltar aqui. Jogador tem personagem de pessoas aqui na pasta Pelper. Então aqui nós temos, olha, diversos personagens de pessoas, em diversas posições. Neste exemplo eu escolhi a personagem chamada Angeli, que a gente pode perceber, ela tem algumas posições que a gente pode estar utilizando para estar simulando um chute, como por exemplo, esta Angeli 5 está com o pé para trás e a Angeli 3 está com o mesmo pé para frente, como se ela tivesse dado um chute. Então nós vamos pegar a personagem Angeli 5 e depois nós vamos pegar o outro traje para ela, a Angeli 3. Ok, aqui está ela. E outro personagem vai ser a trave e o fundo da trave. Só que estes dois nós vamos desenhar. Para desenhar a trave, eu posso fazer o seguinte. Pegar a ferramenta linha e desenhar aqui. Desenhar uma espécie de trave, semelhante a uma trave original. Aumentar aqui. Ok. Então, clico em OK. Está aqui meu objeto 4 criado, que é a minha trave. Aqui está ela. E agora eu vou criar também o fundo da trave. Vou pintar. Posso pegar também a ferramenta linha. Pegar aqui uma cor diferente.
azul para destacar. Desenhar ele aqui. Pronto. Está criado também o fundo da minha trave, objeto 5. Então agora nós vamos organizar estes personagens no nosso cenário. Observe que o tamanho deles estão desproporcional ainda. O jogador está muito grande, o gato também, a bola também. Nós vamos poder estar alterando o tamanho destes personagens mais à frente. Então vamos tentar organizar só um pouco aqui o nosso cenário. Colocar a trave aqui, mais para o fundo do cenário. O fundo da trave também, no fundo da trave, claro. O gato, que é o goleiro, na frente da trave. Nosso jogador mais aqui e a bola na direção do pé do nosso jogador. Então, vamos começar a programar nossos personagens. Então vamos começar com o personagem do jogador. Ok? Então eu clico aqui no objeto do jogador. E aqui na aba comandos eu vou criar a programação para ele, para este meu jogador. Antes disso eu preciso colocar o segundo traje para este meu personagem, que é quando ele chuta a bola. Então eu venho aqui em importar e pego o Anjo de 3, como eu comentei há pouco. Então aqui nós temos um personagem que ele está com a perna para trás e o segundo personagem com a perna para frente, simulando um chute. Como este jogador está de frente para a minha esquerda, então eu posso vir aqui em editar de cada um deles e clicar aqui, olha, inverter horizontalmente. Ele inverte a minha imagem. A mesma coisa eu faço com o meu traje 2. Inverto a posição dele. Ok. Então, como a gente pode perceber, agora o meu personagem está virado para a minha direita. Então agora eu posso vir aqui em comandos e pegar aqui o bloco quando bandeira verde clicada. E uma das primeiras coisas também que se faz é indicar a posição do nosso personagem. No caso, onde vai iniciar o nosso personagem. Quando eu clicar na bandeira, onde esse meu personagem deve começar. Então eu venho em movimento, pego esta opção vá para, olha, as posições X e Y. As posições onde eu quero que o meu personagem inicie no meu programa. Neste caso, ele já está nessa posição, podem ver. X igual a menos 179 e Y igual a 2. Exatamente o que está preenchido aqui na minha peça. Então, quando eu iniciar o programa, a primeira coisa que ele vai fazer é ir para esta posição. Segundo, eu quero que ele diminua de tamanho. Então eu venho em aparência. Eu pego esta opção, mude o tamanho para, em vez de 100%, que é o tamanho que ela já se encontra, eu vou colocar 50%. Então ele vai diminuir o tamanho, este personagem vai diminuir o tamanho pela metade. Em seguida, eu coloco o personagem, ou o traje que eu quero que este meu personagem inicie. Então, ainda em aparência, eu pego esta peça, mude para o traje, e coloco aqui o traje que eu quero que ela inicie. No caso, o traje Anjuli 1. Tá aqui, olha, é a posição Anjuli 1 é a posição que o meu personagem se encontra com a perna para trás, antes de dar o chute. Agora sim, eu já fiz as minhas configurações iniciais deste meu personagem. Então eu vou em controle, pego o bloco sempre, e aqui dentro eu preciso dizer para este meu personagem que quando o usuário, que no caso sou eu que vou estar jogando, der o chute, este meu personagem tem que mudar de traje. E o chute é dado quando eu clico com o mouse. Então, como é que vai ficar esta programação aqui dentro?
nós vamos pegar aqui o laço se, ok? E a condição que nós vamos colocar aqui, nós vamos pegar aqui, né, na aba sensores, esta peça chamada mouse pressionado. Então a condição vai ficar o seguinte: se o mouse pressionado, ou seja, se o mouse for pressionado, o programa entra aqui dentro. E o que deve acontecer quando o mouse for pressionado é justamente quando eu der o chute. Então eu venho em aparência e eu pego a peça, mude para o traje, aí eu já coloco o ângulo de 2. O ângulo de 2 é a posição do chute. Então o que vai acontecer? Quando o mouse for pressionado, ele vai mudar para a posição anjo de 2, que é quando o jogador chuta. Ok? No caso, o jogador está apenas simulando o chute. O movimento da bola, quem vai fazer é a programação da bola que nós vamos fazer agora. Então, a princípio, vamos deixar a programação do jogador do jeito que está. Toda vez, quando a gente iniciar o programa, ele já vai ajeitar a posição do jogador, mudar o tamanho dele e já dá também o traje que ele inicia. E sempre, aqui no bloco sempre, se o mouse for pressionado, ele muda para o traje 2. Ok. Agora vamos para a programação da bola. Vamos clicar aqui no objeto bola. Ok. Aqui nós temos o comando, os comandos da bola que nós vamos criar. Então a gente vem na aba controle. E quando o programa for iniciado, as primeiras coisas que devem ser feitas novamente é ajustar a posição deste personagem e o tamanho. Logo a gente vem aqui na aba movimento, pegamos a peça vá para, colocamos as coordenadas da posição, que no caso já está preenchida com a posição atual do nosso objeto bola. Ok? E o tamanho em aparência, mude o tamanho para, e vou colocar 50% também. Ok? Então agora a gente vai colocar o bloco sempre, já que nós fizemos já as configurações iniciais. Aqui dentro do bloco sempre, o que vai acontecer? A nossa bola, ela deve ficar, quando o jogador der o chute, a bola vai correr em que direção? Esta direção vai ser indicada pelo ponteiro do mouse, ou seja, a gente vem aqui na aba movimento, nós temos esta peça aqui, olha, aponte para, se nós clicarmos aqui, nós temos a opção ponteiro do mouse. Então, este meu objeto ele vai estar sempre apontando na direção em que eu movimentar o meu mouse, como nós vimos no exemplo do início. A bola fica sempre apontando na direção do mouse. E o que mais? No caso, agora ela deve andar quando o meu mouse for pressionado, né? Que vai ser o meu chute. Ela vai ficar sempre apontando para o mouse e ela deve correr nessa direção toda vez que eu clicar com o mouse, que vai ser o chute. Então nós vamos pegar aqui na aba controle a peça se, novamente, e a condição aqui na aba sensores, se o mouse for pressionado. Se o mouse for pressionado, essa bola deve correr na direção em que ela estava apontando. Então nós vamos aqui na aba movimento, pegamos esta peça aqui, mova 10 passos. Então a bola vai se movimentar 10 passos na direção que ela estava apontando. Só que, será que 10 passos é o suficiente para a bola sair da posição que ela se encontra até chegar ao fundo da trave? Vamos verificar. Clicar aqui em iniciar comandos. Veja que o personagem jogador diminuiu já de tamanho e a bola também. Isso porque na programação dos dois que nós colocamos aqui, pode ver, quando a bandeira for clicada, somente agora cliquei, eles configuraram o seu tamanho e a posição onde eles vão iniciar. Por isso os dois diminuíram de tamanho. Ok?
Então, conforme a programação do jogador, quando eu clicar com o mouse, o jogador vai mudar de traje simulando o chute. E a bola deve mover 10 passos na direção que ela está apontando. Pode ver que se eu movimento o mouse, ela aponta na direção do mouse. Então eu vou clicar para ver o que acontece. Olha, de acordo com o previsto, o jogador mudou de traje e a bola moveu 10 passos. Só que 10 passos é muito pouco. Então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos aqui na aba Controle. Vamos pegar esta peça, repita 10. Vamos colocar aqui. Então, em vez dela mover apenas 10 passos, ela vai repetir esse comando, mova 10 passos, 40 vezes. Agora vamos testar, ver se ela anda bastante agora. Vou clicar aqui nessa direção. Então, veja que a bola andou bastante agora. É o suficiente para encostar no fundo da minha trave. Se a gente quiser também, podemos adicionar um tempo aqui neste comando para que a bola ande um pouquinho mais devagar. Por exemplo, a gente pode pegar aqui a peça espere um segundo e colocar aqui abaixo do mova 10 passos. Então ele move 10 passos, espera um determinado tempo e repete esses 10 passos 40 vezes. Só que sempre entre cada 10 passos ele espera um tempo que vai ser de 0,01 segundo. Vamos ver se a velocidade ficou boa. Vou clicar aqui. Olha, podemos ver que agora a bola ficou numa velocidade mais adequada. Se for muito rápido, o mouse ou o gato não vai conseguir defender. Então, vamos continuar. Até agora nós já estamos na nossa programação dando o chute. Só que, ok, a bola está correndo na direção certinha. Agora, esta bola, no momento que ela encostar no fundo da trave, deve acontecer o gol. Então, nós vamos colocar aqui no nosso código a peça se, aqui embaixo, ok? Se, e aqui na aba sensores vamos pegar a peça tocando em, vai ser a nossa condição, se tocando em objeto 5. Por que objeto 5? Objeto 5 é o objeto que nós criamos para representar o fundo da trave, certo? Então, se a bola tocar no objeto 5, que é este azul, indica que aconteceu o gol. Então nós vamos aqui, se tocar no objeto 5, o que vai acontecer? Ele deve anunciar para todos a palavra gol, para que todos os personagens saibam que haja gol, que foi gol no caso. Então nós clicamos aqui, novo, digitamos gol. Ok. Então no momento que ele tocar no objeto 5, vai ser anunciada a palavra gol. E também vou colocar esta peça pare comando. Por que pare comando? A bola, o objeto bola que nós estamos trabalhando agora, ele vai parar todos os comandos que ele está fazendo, ou seja, ela vai parar de correr. Se ela tocar no objeto 5, ela anuncia a palavra gol e para de correr também, para o comando que ela estiver fazendo, ok? Outra situação é quando ocorrer a defesa. Nós vamos pegar novamente uma peça se, na aba sensores tocando em, para ocorrer a defesa, a bola tem que tocar no personagem do gato. Então, nós vamos tocando em objeto 4, não, objeto 1, que é o objeto do gato, como a gente pode ver aqui. Então, se tocar no personagem gato, ocorre a defesa. Então, ele vai anunciar para todos. Vou colocar aqui novo. Ele vai anunciar a palavra defesa, indicando que foi defendida a bola.
Opa, tá errado. Então, quando ele tocar, se a bola tocar no objeto 1, ele vai anunciar a palavra defesa e vai parar também os comandos que estiver fazendo. Pare comando. Então, quando o programa for iniciado, ele configura a bola, ele vai ficar sempre apontando para a direção do mouse. E se nós temos aqui a estrutura, se o mouse for pressionado, é quando eu der o chute, ele vai ficar repetindo o que está aqui dentro, repetir até 40 vezes, que é mover a bola 10 passos, a cada 10 passos repete 0,01 segundo. E tem duas situações. Se tocar no objeto 5, que é o fundo da trave, anuncia a palavra gol e para o comando. E se tocar no objeto 1, que é o gato, o nosso goleiro, anuncia a palavra defesa e também para o comando. Agora, antes de ir para a programação do gato, que é o nosso goleiro, vamos modificar o tamanho da nossa trave, para que ela aumente de tamanho. Para isso, a gente vem aqui, clica no objeto da trave, a gente vem aqui na aba Trajes e clicamos em Editar. Podemos clicar aqui na opção Crescer. Então, cliquei uma vez só em Crescer. Vou verificar se o tamanho ficou bom. Clique em OK. Olha, cresceu, mas não foi tanto. Vou crescer mais um pouco. Editar, Crescer. OK. Talvez esteja num tamanho bom já agora. A mesma coisa eu devo fazer com o objeto 5, que é o fundo da trave. Então eu também clico no objeto da trave, vou em Trajes, Editar. Vou clicar em Crescer duas vezes, já que eu fiz também duas vezes com a trave. Ok, aqui está ela. Então eu vou movimentá-la aqui também, fundo da trave, para ficar bem no fundo da trave mesmo. Ok, aqui está bom. Então pronto, já ajustei o tamanho da trave e do fundo da trave. Agora vou para a programação do gato. Clico no objeto do gato, na aba Comandos, e vou pegar a peça quando bandeira é clicado. Para quando o meu programa iniciar, vou ajustar a posição dele. Ele já está na posição que eu quero que ele inicie. Então eu venho aqui, vá para estas coordenadas, que é a posição que ele já se encontra. Vou ajustar o tamanho em 50% também. E como eu quero que ele fique andando de um lado para o outro em relação à trave, quando eu colocar o comando para ele se mover, ele vai se mover na direção que ele está apontado, no caso para a direita. Como eu quero que ele fique de cima para baixo, eu tenho que apontá-lo ou para cima ou para baixo. Então eu vou ajustar isso também no início, no momento que iniciar o programa. Então eu venho em Movimento, pego a opção Aponte para a direção, coloco aqui. Se eu clicar aqui, onde está 90, eu tenho algumas direções aqui. 90 graus é para a direita, onde ele já está apontado. Menos 90 para a esquerda, 0 para cima e 180 para baixo. Posso colocar, por exemplo, 180, para ele apontar para baixo. Ok? Então, fiz a minha configuração de início. Então agora, como eu quero que este meu personagem fique se deslocando na frente da trave de um lado para o outro, de cima para baixo no caso, eu vou na aba Controle, pego a peça Sempre, e aqui em Movimento eu pego a peça Mova 10 passos. Então ele vai se movimentar, ele vai ficar sempre se movimentando 10 passos na direção que ele estará apontado. Que no caso, quando iniciar, ele vai apontar para baixo, 180. Neste caso, eu coloquei ele um pouco aqui dentro do objeto 4,
que é a nossa trave, justamente para que ele possa, ao se movimentar, tocar nas bordas desta minha trave. E quando ele tocar na borda da minha trave, vai ser justamente o limite do movimento dele. Então, no caso, como no início ele vai apontar para baixo, então ele vai se movimentar. No momento que ele tocar no objeto 4, ele deve voltar. E toda vez que ele tocar novamente aqui em cima, ele volta e ficar neste movimento. Então a gente vem aqui na aba controle, pega o objeto se, a peça se, e como condicional, pegamos a peça tocando em. Então toda vez que ele tocar no objeto 4, tocar em objeto 4, ele deve mudar o sentido. Então aqui na aba movimento, a peça gire 15 graus, só que em vez de 15 graus nós vamos colocar 90 graus. Então se o gato tocar, que nós estamos falando do gato, né? Se o nosso personagem do gato tocar no objeto 4, que é a trave, toda vez que ele tocar ele vai girar 90 graus. Então vamos ver agora como é que vai ficar a movimentação do personagem do gato. Vamos iniciar os comandos. Olha, veja que ele já diminuiu de tamanho de acordo com a nossa configuração. Aqui no início, para ele mudar para 90% ou para 50% do tamanho original dele. Ele iniciou na posição que ele estava, aqui no centro, e já apontou de início para 180, que é para ele apontar para baixo. E entra dentro do laço sempre e fica se movimentando, sempre 10 passos. Ok? E toda vez que ele tocar no objeto 4, ele gira 90 graus, olha só. Então ele toca na trave, gira 90, vai para cima, toca, gira 90 e fica nesse movimento. Só que acontece que ele está muito rápido. Nós vamos diminuir um pouco a velocidade do nosso gato. Então vou parar aqui. Vou adicionar um tempo aqui dentro desse sempre, para que ele se movimente um pouco mais devagar. Na aba controle eu pego espere um segundo. E coloco 0.05. Vamos ver se é um tempo bom. Então vejamos, olha, agora ele já está se movimentando um pouco mais devagar. Já está numa velocidade boa, para o exemplo. A programação do gato também já está pronta para ele ficar se movimentando em frente à trave. Vamos aqui na bola. A programação da bola também está pronta. Ela já vai se movimentar toda vez que o mouse for clicado, ela vai se movimentar. E se ela tocar no fundo da trave, ela anuncia gol. Se tocar no gato, ela anuncia defesa. Agora, aqui no personagem do jogador, a gente pode acrescentar mais 2 comandos aqui, que vai ser justamente quando houver gol e quando for defesa. Lembra que no nosso exemplo de início, toda vez que havia gol, o nosso jogador ele vinha para o centro do cenário e gritava gol toda vez que a bola tocasse no fundo da trave. E quando a bola tocava no goleiro, ou seja, era defesa, o personagem também vinha para o centro do cenário e gritava por não ter conseguido fazer o gol. Para isso, aqui no personagem do nosso jogador, nós precisamos acrescentar outros trajes também. Então nós vemos aqui em trajes, vamos importar. Bom, o personagem Anjuli 1 aqui, ele está numa posição que daria legal para ele gritar a palavra U, como se ele tivesse perdido o gol. E este outro personagem aqui, olha, ele está numa posição que a gente pode usar como se ele estivesse comemorando o gol. Então, vamos acrescentar este traje. Vamos importar novamente e acrescentar este outro. Um para cada situação, para o U e para comemorar. Voltamos em comandos. E lembra que quando a bola tocar no fundo da trave, ela vai anunciar a palavra gol? Então, aqui no personagem jogador,
a gente pode aproveitar isso. Então, nós pegamos esta peça aqui, olha. Quando eu ouvir, aí eu escolho a palavra go. Então, quando o personagem jogador ouvir a palavra go, então ele deve se movimentar para o centro do cenário e gritar a palavra go. Para me saber a posição do centro do cenário, o que eu faço? Eu pego, arrasto esse meu personagem aqui para o centro do cenário. Ok? A posição dele vai ser modificada aqui. Vejam. Uma nova posição. Posição que ele se encontra agora no cenário. Então nós vamos aqui na aba movimento. Pegamos a peça vá para. Veja que já está preenchido com as coordenadas que ele se encontra agora. Então, quando ele ouvir go, ele vai para o centro e também vai gritar a palavra go. Então, nós colocamos aqui go. Pronto. Aí nós podemos também acrescentar aqui um tempo. Ele vai gritar a palavra go. Espera um tempo que pode ser de 3 segundos. E em seguida nós podemos utilizar esta peça aqui. Pare tudo. Ou seja, já que foi go, aí ocorre que ele encerra o jogo. Ele grita go, espera 3 segundos e para tudo. Como se eu estivesse clicando nesta bolinha vermelha, onde ele finaliza o jogo. Lembrando que a gente tem também que fazer mais uma coisa. Mudar o traje deste nosso personagem. Para quando ele for para o centro do cenário, ele também deve mudar para o traje de comemoração. Que no caso é este traje aqui, um Anjo de 4. Então nós vamos aqui em aparência, mude para o traje. Colocamos aqui. Aqui nós escolhemos qual dos 4 trajes ele vai assumir. O Anjo de 4. Então vamos ver como é que vai ficar agora. Clica em iniciar. Pronto. Aponto a bola. Vou fazer o gol. Pronto. A gente pode ver que a bola, ao tocar o fundo da trave, o personagem vem para o centro. Quando a bola clicou no fundo da trave, ela anunciou a palavra gol, de acordo com o que nós fizemos na programação da bola. Então o personagem vem para o centro do cenário, como está aqui, muda para o traje de Anjo de 4, grita a palavra gol, espera 3 segundos e finaliza o jogo. Ok? E quando o personagem da bola tocar no gato, que é o goleiro, vai ocorrer a defesa. Então, nós temos também que fazer aqui o código para o personagem do jogador, para ele gritar a palavra U também no centro do cenário, indicando que ele não conseguiu fazer o gol. Então, da mesma forma, nós vamos na aba Controle, pegar a peça quando eu ouvir, agora sim, defesa. Quando ele ouvir a palavra defesa, ele vai para o centro do cenário, vai para, tá aqui, as coordenadas, eu coloco a coordenada do centro do cenário. O traje, ele muda para o traje, este traje aqui, o Anjo de 3. Eu configuro aqui, Anjo de 3. E ele deve dizer a palavra U, indicando que ele perdeu o gol. Vou fazer o programa esperar 3 segundos e finalizar o programa. Com a peça para e tudo. Ok. Agora o nosso jogo está pronto. Podemos iniciar aqui. Toda vez que nós clicarmos na bandeira, vai ser uma partida, né? Vai ser uma cobrança de pênalti. Então, vou clicar.
Ali está o meu goleiro, correndo na frente do gol. Com o mouse eu indico a direção que a bola vai correr. E quando eu clicar, ela vai andar. Olha, o personagem gritou gol quando tocou no fundo da trave. Vamos ver o que acontece agora quando ocorrer a defesa. Olha, quando toca no goleiro, o personagem grita Depois de 3 segundos o programa finaliza. Bom pessoal, isto é o que eu tinha para mostrar para vocês nesta aula. Espero que tenham gostado e qualquer dúvida ou sugestão podem postar abaixo do vídeo. Até mais!